Irmão, é o seguinte, eu vou começar esse vídeo já sem muito rodeio, vai? Todos os vilões da série de Boruto são horríveis. Ponto. Falei, tô leve, hora de começar o vídeo agora, vai. Pra você que não tá entendendo muito do que tá acontecendo aqui, bom, é o seguinte, jovens, eu tirei os últimos 2 meses da minha vida, de tempo livre basicamente, pra poder assistir, terminar de assistir o anime de Boruto, dar uma olhada também no mangá de Boruto, que todo mundo me falava que era um pouquinho melhor que a série. Eu tenho um ponto a mais pra reclamar, cara, que, juro pra vocês, eu achei que nunca encontraria algo que eu desgostasse da série de Boruto, mais do que o Boruto, mais do que as outras coisas da série. Mas não, eu encontrei os vilões dessa série aqui, Otsutsukis. Enfim, de qualquer jeito, lembrando que esse vídeo aqui vai ter spoilers do anime no mangá de Boruto, e eu vou falar bastante coisa aqui de uma forma bem grosseira, tá legal? Esse vídeo aqui foi feito unanimemente baseado em ódio pessoal em relação a Boruto, então senta aí, se prepara e vem comigo. Pra gente conseguir debater de forma interessante a respeito dos Otsutsukis, eu acho que uma coisa que a gente obviamente tem que fazer é falar um pouco sobre a origem deles. E claro que eu acho que todos vocês devem ter muito claro na memória, no arco da Quarta Guerra Ninja, quando Naruto Shippuden ainda existia. Kaguya Otsutsuki foi o primeiro vilão dessa raça a aparecer dentro da série, onde ela surgiu como vilão final de Naruto, praticamente como uma substituição pro Uchiha Madara, né, que até o momento era o vilão final de Naruto. O Uchiha Madara era um vilão que foi prometido na série de Naruto por anos. Eu diria que pra muitas pessoas, jovens, o Uchiha Madara representava pra Naruto a mesma coisa que o Freeza representava pra Dragon Ball, sabe? Ele era o vilão que levava a série a um outro nível. Ele era extremamente mais poderoso e mais impactante do que tudo que já tinha aparecido antes em Naruto. O Uchiha Madara era um dos personagens favoritos de muitas pessoas, mas de repente ele foi morto em um plot bizarro, onde um Zetsu negro veio e matou ele, ele virou uma almôndega gigante e pô, do nada ele virou uma mulher com chifres grandes e alienígena que se chamava de Otsutsuki Kaguya. A primeira vez que a Kaguya Otsutsuki foi citada no mangá de Naruto foi praticamente uns 10 capítulos antes dela aparecer pela primeira vez no mangá, ou seja, ela foi criada às pressas. E como vilão, ela foi muito detestada como um dos piores vilões de Naruto. Ela literalmente tinha o carisma de um copo. Ela tinha a mesma quantidade de sal, tempero e gosto que uma comida de hospital também. O que fez com que as pessoas detestassem ela e se perguntassem realmente qual era o sentido da criação de um personagem assim, do nada no meio da história, sendo que o Madara já era um ótimo vilão final. Assistindo mais sobre o anime, dando uma olhada no mangá e tudo mais, eu consegui perceber claramente qual que era a razão da criação da Kaguya. Criar hype pra série de Boruto. A Kaguya Otsutsuki não era só um vilão que era extremamente forte, ela era de uma raça diferente, ela expandia o universo, ela era o personagem que aparecia e na background da história dela, a gente via ali ela falando sobre outros Otsutsuki que iam vir depois dela, que eram mais fortes, mais impiedosos, então todo aquele mistério começou a ser aberto por aí. Ou seja, porque a Kaguya existe? Ela existe pra criar hype pra vilões que seriam ainda mais poderosos que ela, que viriam depois dela. E aí que a gente chega de fato, né, em Boruto. Otsutsuki são um erro nessa série. Eu vou ter todo um ponto no vídeo aqui pra poder conversar um pouco a respeito deles, mas primeiro, deixa eu falar um pouco sobre cada um pra vocês se lembrarem um pouco, né? Eu vou falar sobre todos os vilões de Boruto aqui, um após o outro, beleza? O primeiro grande vilão que a gente teve na série foi o Momoshiki, né? Esse que é bem esquecível, clichê e simples. Ele é um cara forte, que é malvado porque sim, ele absorve poderes e quer ficar mais poderoso pra poder pegar o chakra de todo mundo e blá blá blá, que top 10 motivações fodas e que na real, se você for pegar, a motivação de todos os Otsutsuki é a mesma, tá? Todos eles querem pegar o poder pra eles e tal, porque eles são uma raça superior e o chakra na verdade pertence a eles e quem liga no fim? Também existe o Kinshiki, que era parceiro do Momoshiki, só que ninguém liga pra ele. E existem alguns vilões na série que não são Otsutsukis, como por exemplo todos os personagens da Kara, que é meio que uma organização que tentou fazer uma Akatsuki 2.0, só que falhou miseravelmente porque falta personalidade neles, falta basicamente tudo. Os personagens mais fracos da Kara, eles são tipo aqueles famosos vilões semanais, sabe? Que aparecem, lutam um pouquinho e perdem depois. Os caras têm zero personalidade e a grande maioria deles são robôs, cara, que por sinal, eu não vou entrar no mérito de níveis de poder aqui, mas eu acho muito bizarro como o mundo de Naruto evoluiu em questão de robô, sabe? Em 12 anos os caras conseguiram fazer robôs tipo a Delta, que luta de igual pra igual com o Naruto, que é o ninja mais forte do mundo. O próximo Otsutsuki que apareceria seria em tese, né, o Jigen /
Ishiki, que ele é menos ruim que os outros. Sendo bem sincero, quando eu assisti a história, eu percebi que as pessoas gostaram um pouco do Jigen. E, sinceramente, eu acho que eu sei o porquê. Porque ele é forte. Ele é bem mais forte do que os outros personagens que apareceram até o momento. E ele fica naquela parada meio vilões Dragon Ball, que é muito mais forte do que os últimos. Ele tem um pouquinho mais de personalidade, uma voz legal. Só que se você for pegar no geral, ele é um vilão tão idêntico e vazio quanto o Momoshiki e todos os outros. Ele tá lá pra matar todo mundo, pegar o chakra, e tem uma conexãozinha leve ali com o Kawaki, que deixa ele menos chato, mas continua super meh. E a gente também tem aqueles famosos vilões que apareceram bem mais no mangá até agora, que eu prefiro não falar muito sobre eles, porque eles ainda não terminaram seus próprios arcos, né? Tipo, o Code, por exemplo, que é o famoso Sasukezinho 2.0. E a gente tem a Eida, que ela é um pouquinho interessante. Ela é bizarramente mais forte do que tudo que já apareceu até agora no universo de Naruto, que é meio interessante, mas a gente ainda não sabe muito sobre ela, então, meh. E como até agora eu não dei os meus argumentos, calma, essa é a parte do vídeo que eu vou começar a apresentar de fato o que eu tenho pra dizer. Então, vamos lá. Eu acho os vilões de Boruto terríveis. E eu vou começar meu argumento com uma frase que eu já vi em algum lugar que representa totalmente a minha opinião sobre os vilões de Boruto. Mais forte não significa melhor. Boruto é aquele tipo de série, jovens, que tem a síndrome de achar que todo vilão novo tem que ser mais forte do que o anterior, tentando repetir uma fórmula pra vender mais e hypar o público, se esquecendo de como se faz um bom personagem antes de fazer um bom vilão que é forte. Um bom personagem não é necessariamente só um que adiciona mistérios vazios pra série. O que faz um bom personagem é a conexão dele com a história, com os personagens, com a trama e como os objetivos e os temas deles são abordados. E no caso de Boruto, isso não existe. E mesmo que você consiga achar personagens como o Ishiki ou o Momoshiki, por exemplo, como personagens ok e personagens bem feitos, pra você conseguir comparar com algo feito do mesmo universo, é só você voltar pra Naruto clássico. Assiste o primeiro arco do Naruto clássico, o arco do Zabuza, por exemplo, e você vai perceber que ele é um vilão 15 vezes melhor que os dois juntos. E isso por quê? Porque o Zabuza é um ser humano, ele é um personagem com facetas, ele é um personagem com uma ideologia de vida que é bem trabalhada. Zabuza mostra pro Naruto uma visão diferente do mundo, toda aquela questão de um mundo mais cruel, onde os ninjas são usados como ferramentas, e o Naruto cresce com isso. Justamente, na série de Naruto clássico, e até em Naruto Shippuden, as lutas não estão só acontecendo com um cara mais forte, onde o único perigo é que, bom, ele é mais forte que a gente, então se a gente perder, ele vai explodir o mundo, ou vai dominar tudo, algo do tipo. Não, mas rola uma luta de ideologias, onde o Naruto não precisa só se provar mais forte que o cara, mas ele precisa se provar certo. No caso do arco do Zabuza, ele acreditava que as pessoas eram usadas como ferramentas e a utilidade do Shinobi eram ser ferramentas. Naruto no final prova que ele estava errado. Naruto contra Gaara do deserto. Os dois eram praticamente a mesma pessoa, passaram pelas mesmas coisas, o mesmo preconceito, a mesma solidão, mas eles seguiram caminhos diferentes. E o Naruto precisava provar pra si mesmo e pro Gaara que o caminho dele era o certo, que ele podia ser mais forte do que um cara como o Gaara, mesmo que ele ainda tivesse amor pelas pessoas. Naruto contra Pain / Nagato. O Pain era idêntico ao Naruto. Eles precisavam encontrar uma resposta pro ódio, pra guerra que pairava o mundo ninja. O Pain conseguiu uma resposta da qual ele acreditava com certeza que estava certo. Em certo ponto, por exemplo, na luta do Nagato, nós até mesmo sentimos que ele tem um ponto, sabe? Sentimos que ele pode estar certo. Isso faz você pensar, se afeiçoar àqueles vilões. Eles não eram só personagens que queriam dominar tudo porque queriam dominar tudo. Os vilões de Naruto eram marcantes por causa disso, porque eles carregavam com eles arcos interessantes, mesmo que fossem arcos simples, como por exemplo o Deidara, ele tinha aquele pequeno arco dele ali, onde ele não gostava dos Uchiha, tanto é que ele tem uma luta muito boa com o Sasuke, que é a respeito disso. É um arco super simples, mas é bom, é bem feito. Cada um dos personagens da Akatsuki tinha personalidades, eles tinham ideais, eles tinham métodos e tinham personalidades impactantes que marcavam a gente e faziam com que as pessoas gostassem dos personagens. Agora me responde, depois dessa retrospectiva, volta pra Boruto e diz, o que o Boruto e os personagens da série aprendem com o Ishiki, com a Delta, com esse cara aleatório aqui da cara que morreu numa explosão? Eu respondo pra você, nada. Isso porque o único propósito desses caras é ser mais forte do que o vilão passado. Mais forte não significa melhor. Quando você, como uma empresa ou como um criador de história, começa a ter essa pira de criar histórias cada vez mais grandiosas e mais grandiosas e mais grandiosas, a gente acaba caindo naquela parada meio universo Marvel, sabe? Ou naquela parada meio Dragon Ball da vida, onde cada vez mais as histórias vão ficando sem vida, sem gosto. Os vilões de Boruto, cara, eles têm uma pira gigantesca e bizarra de que, tipo, se a gente perder nessa luta contra o Ishiki, o mundo vai ser destruído, o mundo ninja vai acabar,
pá, vai explodir tudo, ele vai destruir sei lá o que e tal. E, sinceramente, se a gente for pensar bem, cara, a gente nem desenvolve direito pro Boruto o que é o mundo ninja pra ele. Ele só é ninja porque todo mundo é ninja e já era. Essa síndrome de grandiosidade, cara, faz com que pareça que tudo é muito forçado, sabe? Muito arrastado. Eu sinto que, por exemplo, o Boruto, ele não luta as lutas dele, ele não luta os combates dele porque ele quer salvar o mundo ninja, porque ele quer salvar o planeta. Ele luta por obrigação, sabe? Ele precisa estar ali porque ele é importante, porque ele é o protagonista, porque ele é irmão do Kawaki, porque ele é filho do 7º Hokage. Não tem toda aquela pressão interessante que a gente tinha em Naruto. Volto a repetir, a luta e o arco dos Zabuza, por exemplo. Mano, metade da luta e do arco dos Zabuza você passou numa porra de uma ponte. Era uma ponte com 3, 4 pessoas lutando. Não era um acontecimento grandioso. Era grandioso pro Naruto, porque ele tava sendo desafiado. Os ideais dele estavam sendo desafiados. Então a gente tinha essas duas vertentes. Quem tava certo? O que importava mais pra ele naquele momento eram os amigos dele. Eram os laços que ele tinha e os ideais que ele carregava. Enfim, eu acho que eu já passei bastante do ponto aqui do vídeo, né? Acho que eu já passei bastante também do próprio ponto do time que o vídeo deveria acabar. Mas eu acho que eu falei o que eu queria falar. Mais forte não significa melhor. Os vilões de Boruto são uma porcaria e pelos comentários do pessoal eu jurava que o mangá seria melhor, mas sinceramente não foi não. Enfim, jovens, é isso. Obrigado por terem assistido e até mais. Tchau.